Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maeli Saraiva, sou engenheira agrônoma, doutora em ciência do solo e sou professora do Instituto Federal Baiano, campus de Itapetinga. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fertilidade do solo e saúde humana. Gostaria de iniciar a nossa conversa com a seguinte pergunta: qual a importância da fertilidade do solo para a saúde humana? Vamos ver no decorrer do nosso vídeo. A fertilidade do solo, primeiro, ela é um fator essencial para a segurança alimentar. Sem solos férteis, não conseguimos produzir alimentos em quantidade suficiente e nem com qualidade adequada para alimentar a população. O solo, ele é o princípio da nutrição e da saúde humana, porque dele extraímos nossos alimentos. E o solo também, ele é uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento sustentável. A gente só vai atingir um desenvolvimento sustentável quando a gente cuidar de forma adequada, manejar adequadamente os nossos solos. As plantas, elas necessitam de nutrientes, que são chamados de elementos essenciais. Existem nos solos alguns elementos que são ditos elementos tóxicos, existem também os elementos que são benéficos e a matéria orgânica. Tudo isso está lá à disposição da planta para que ela absorva e forneça os alimentos com as quantidades de nutrição adequadas que a gente precisa. A gente vai conversar sobre cada um desses nutrientes, só que eu não vou estar aqui escrito, mas eu não vou falar com vocês sobre a função deles nas plantas. Eu vou me ater sobre a função dele na saúde humana. O nitrogênio, ele é importante porque ele participa da formação de proteínas, de macromoléculas e dos ácidos nucleicos. Ele está presente em alimentos como frutas, leites e seus derivados e também nos vegetais. O fósforo, ele é importante na saúde humana porque ele é constituinte dos ossos e dentes, ele é componente do DNA e RNA e é essencial para a transferência de energia no interior das células. Ele está presente nos cereais, nas carnes vermelhas, no leite e seus derivados. O potássio, outro elemento essencial para as plantas, na saúde humana, ele atua no fortalecimento muscular e na manutenção do ritmo cardíaco. Ele está presente nas frutas, nos vegetais, no feijão, no leite e seus derivados e também nas carnes vermelhas. O cálcio, ele é um elemento que na saúde humana ele atua na coagulação sanguínea, na contração muscular e no funcionamento dos nervos. Também ele fortalece os ossos e os dentes. Ele está presente na gema de ovo, nos vegetais verdes escuros, no leite e seus derivados e nos peixes. O magnésio, outro importante elemento para a nutrição, ele previne doenças como o raquitismo para a saúde humana. E ele está presente na banana, nos ovos, nos vegetais verdes escuros e também nas carnes vermelhas. O enxofre ele é um elemento que possui ação anti-inflamatória e antioxidante. Está presente no leite, na abacate e também na laranja. O boro ele exerce um papel fundamental nos ossos e também nas funções mentais e evita o raquitismo no ser humano. Ele está presente na banana e em leguminosas como feijão, soja, ervilha e também nas amêndoas. O cloro ele é encontrado no líquido extracelular e age juntamente com o sódio, ajudando no equilíbrio dos líquidos do corpo humano e também na manutenção do pH. Ele é um dos componentes do ácido clorídrico do nosso estômago. Ele está presente no sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio. Ele também está presente nos ovos, na carne vermelha e nos crustáceos. O cobre, ele ajuda na formação de algumas células sanguíneas, hormônios e enzimas antioxidantes e também no aproveitamento da vitamina C. Ele está presente na farinha de soja e no cacau. O ferro, ele auxilia o corpo humano a produzir hemoglobina, movendo-se junto com o oxigênio através do sangue. Ele pode ser encontrado na carne vermelha, na gema de ovos, nos vegetais verdes escuros e também no fígado bovino. O manganês é um elemento que ajuda na regulação de diversas reações químicas no corpo humano. Ele pode ser encontrado tanto em cereais como em vegetais verdes escuros, na gema do ovo e também nas frutas. O molibdênio ele é um elemento importante no metabolismo de proteínas e ajuda na proteção das células.
sendo útil para eliminar as toxinas do organismo, o que contribui para combater o envelhecimento precoce e prevenir doenças inflamatórias, metabólicas e também o câncer. Ele está presente nos vegetais verdes escuros, aquele suquinho detox que a gente toma, contém molibdênio, e também no leite e seus derivados, no feijão e nos pães. O níquel ele é um elemento que pode ativar ou inibir diversas reações enzimáticas, que são consideradas de importância crucial para os seres humanos. Ele está presente no abacaxi, no chocolate e também na alface. Eu coloquei uma exclamaçãozinha para chamar a atenção que algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas ao níquel, então elas devem ter atenção com esse elemento. O zinco, a deficiência desse nutriente pode acarretar alguns problemas de saúde, como imunidade baixa, unhas e cabelos fracos e o aparecimento de infecções. Também causa falta de apetite e dificuldade de cicatrização. Está presente nas carnes vermelhas, no frango, em alguns cereais e também no amendoim e nos crustáceos. O selênio é um elemento que, quando associado a vitaminas, ele pode prevenir a anemia e a esterilidade, além de reduzir a taxa de mortalidade por doenças cardíacas e os índices de incidência de câncer. Ele está presente na carne vermelha e no fígado e também em leguminosas. O silício, os benefícios dele para a saúde estão ligados principalmente à beleza, aos ossos e às articulações e atuam no fortalecimento dos ossos e articulações e auxiliam na cicatrização de fraturas ósseas. Ele está presente na banana, na laranja, maçã e abacaxi, também no arroz, milho e peixes. O sódio é um elemento essencial para as plantas halófitas, né? E ele auxilia no equilíbrio dos líquidos do corpo, além de ser essencial para a condução do impulso nervoso. É também um dos componentes do sal de cozinha. Está presente no peixe, nos crustáceos e na carne bovina, nas carnes vermelhas. Uma questão importante desse elemento é que ele pode ser bastante prejudicial à saúde humana se consumido em excesso, ele pode causar picos de hipertensão arterial, mas, por outro lado, ele é componente de uma receita que tem ajudado a salvar vidas, né, que é o soro caseiro. Antigamente, muitas pessoas morriam de desidratação devido à diarreia, porque não se tinha conhecimento dessa receita tão simples, tão fácil e tão barata. Então, ele é bastante usado como o soro caseiro e que salva vidas. O cobalto, ele atua na formação dos glóbulos vermelhos, na absorção do ferro e na prevenção de anemia e síntese de proteínas. Está presente na ervilha, no amendoim, no leite e seus derivados, nas carnes vermelhas e também no salmão. Então, o que a gente pode observar disso é que aproximadamente 29 nutrientes são essenciais para a saúde humana. Desses 29, 4 elementos principais constituem cerca de 99% dos átomos do corpo humano, que é oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. E outros 7 aparecem em menores quantidades, cerca de 9% do corpo. Todos esses elementos, eles são absorvidos através dos alimentos. 18 elementos traços, que também são, entre eles, alguns essenciais para as plantas, como o manganês, o ferro, o cobalto e o zinco. Esses nutrientes, eles são passados para o ser humano através da cadeia alimentar, né, de produtos alimentares, tanto de origem animal como de origem vegetal. Algumas doenças são conhecidas e estão associadas à deficiência de nutrientes na alimentação, como, por exemplo, o bócio, a anemia. Essas deficiências nutricionais, geralmente, elas ocorrem quando um determinado nutriente é escasso no solo. A deficiência de ferro, ela afeta mais de 5 bilhões de pessoas e os seus baixos níveis no solo podem causar deficiência nas pessoas, resultando em doenças como a anemia. A deficiência de iodo, ela afeta cerca de 1 bilhão de pessoas e pode causar cretinismo em crianças, que é um retardo mental grave e irreversível, e também o bócio. Os baixos níveis de selênio causam doenças cardíacas e osteoartrite degenerativa incapacitante, que são doenças nervosas, do sistema nervoso. A deficiência de zinco causa atrofia no crescimento e hipogonadismo, que é a deficiência na produção de hormônios, tanto os hormônios femininos como hormônios masculinos.
Alguns desses elementos, eles são requeridos tanto pelas plantas como pelo homem em pequenas quantidades. No entanto, em níveis elevados, eles podem se tornar tóxicos, como, por exemplo, o cádmio, o zinco, o ferro. E eu queria propor, então, que a gente pudesse refletir sobre a importância do solo para a saúde humana. O crescimento da população demandará a produção de uma maior quantidade de alimentos. Quanto mais a população cresce, mais alimentos a gente vai precisar produzir. E não existe mais terras a desbravar, né? A gente precisa conservar os nossos recursos naturais. Então, a gente precisa de quê? De cuidar do nosso solo para que ele possa produzir os alimentos na quantidade necessária para alimentar a população. Mais de 90% dos alimentos que são produzidos no mundo, eles dependem do solo, assim como também a segurança alimentar. A degradação do solo, geralmente causada pela erosão, esgotamento ou poluição, ela poderá causar uma redução na produção de alimentos e isso pode levar a um desastre, a uma crise humanitária muito maior do que todas as que nós já enfrentamos atualmente. Uma parte importante da solução desse problema passa exatamente pela conservação dos solos e a manutenção da sua fertilidade. O solo saudável, ele é capaz de manter tanto a produtividade vegetal como animal, promover a saúde vegetal, animal e humana e ainda manter ou melhorar a qualidade da água e do ar. Existem conexões, está muito claro agora para a gente, que existem conexões entre a saúde do solo e a saúde humana. Mas ainda muitos estudos precisam ser feitos para entender melhor essas conexões. E esses estudos, geralmente, eles devem envolver profissionais de várias áreas. Tantos profissionais das ciências agrárias, profissionais das ciências do solo, do melhoramento genético de plantas, de animais, como também os profissionais da área de saúde, os nutricionistas, os médicos, os farmacêuticos. Então, o que a gente pode ver de tudo isso é que se a gente tem um solo saudável, o nosso ambiente é saudável, a nossa vida é saudável, que a gente possa pensar melhor e buscar nas nossas atitudes, quem é da área de ciências agrárias, quem não é, promover a saúde do solo, porque o solo é o alicerce e o sustento da nossa vida. Se ele for saudável, nós também seremos. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Até a próxima!